Algumas pessoas têm perguntado no Instagram sobre como vai ser a política do Biden em relação à China. Se ele já fez alguma declaração, quais são as expectativas para o mercado. Esse vídeo não vai ser muito longo, nem muito denso, mas eu vou fazer uma análise simples do que já saiu, do que tem se revelado das relações entre Biden e Xi Jinping no mundo. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de importação e às vezes eu trago alguns vídeos com essas análises de política internacional, principalmente que envolvem a China. Se você gostar desse conteúdo, lembra de deixar a sua curtida e é claro que se é o primeiro vídeo que você está vendo, você gostou, se inscreve no canal. Você também pode deixar o seu comentário aqui embaixo com a sua dúvida. Biden, novo no poder, vamos falar assim, ele assumiu a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro. Então hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, faz um pouco mais de 2 meses que ele está no poder. E muitos dos países, o mundo inteiro gostaria de saber o que o Biden declararia a favor da China ou contra a China. A gente sabe que no governo passado, do Trump, existia uma forte repressão do governo americano contra o governo chinês. O Trump criou aquelas sobretaxas. Sobretaxas a gente até tem aqui no Brasil. Alguns produtos que vêm da China, além de pagar todos os impostos, a gente tem que pagar outras taxas só por esse produto vir da China e manter o mercado competitivo. O que Trump fez, na verdade, ele incluiu quase todos os produtos que são fabricados na China, tem que pagar essa taxa. E algumas dessas sobretaxas para entrar nos Estados Unidos são mais de 25%. Fora isso, existem assuntos como Hong Kong, existem assuntos como o Mar do Sul da China, entre outras grandes pautas internacionais que envolvem o governo americano e o governo chinês. Agora, o que Biden já se pronunciou em relação a tudo isso? Nada. Se a gente pegar um dos vídeos de uma das reuniões, de uma declaração pública que ele fez lá em fevereiro, ele se declarou muito preocupado com a ameaça da democracia em Taiwan, a ameaça da democracia em Hong Kong e até o possível genocídio e a quebra dos direitos humanos contra os uigures na província de Xinjiang, na China. No entanto, a única ação que ele fez foi declarar a preocupação. Então ele se declarou preocupado, mas ainda não houve nenhuma ação ou política ou discussão para isso se resolver. O que tem acontecido, ele tem até conflitado com algumas das decisões passadas da administração Trump. Por exemplo, o Trump tinha banido o WeChat nos Estados Unidos. E o que ele fez, ele já está questionando esse banimento do aplicativo. Isso vai abrir portas também para aqueles outros aplicativos que foram banidos, como o TikTok, até, por que não, a gente pode ir um pouco mais a fundo nesse tópico e falar da Huawei, ou falar até da tecnologia 5G. Se ele abrir portas para um, ele pode começar a abrir portas para outros. O que ele também criticou é que ele começou a questionar o termo, que a China tinha uma política, uma ação genocida contra o povo uigur na província de Xinjiang, e ele está questionando se esse termo deve ser usado ou não. No entanto, ele também não afirmou se deve ser usado ou não deve ser usado. E o último tópico que ele questionou que vai rever são as próprias tarifas, essas sobretaxas que eu mencionei para você, mas da mesma maneira ele não se posicionou. Ele fala que precisa ser revisto, que vamos estudar, mas ele não informou nenhuma ação prática que ele vai fazer sobre isso. É engraçado, até na política de imigração dos Estados Unidos, ele questionava bastante a própria falta de espaço e falta de tratamento humano com os imigrantes ilegais que entravam nos Estados Unidos e pegava fotos, a mídia mostrou dos próprios imigrantes e as crianças enjauladas nas bordas, e já saíram fotos das mesmas coisas durante a administração dele nesse último mês. Então dá pra gente falar que existem grandes similaridades, por enquanto, entre Trump e Biden. No dia 19, houve uma reunião no Alasca entre os oficiais do governo chinês e os altos oficiais do governo americano, no Alasca. Mas antes disso, é importante trazer alguns acontecimentos que o secretário de Estado americano, o Antony Blinken, ele estava com uma missão, vamos falar assim, que ele até se uniu ao secretário de Defesa em uma missão Ásia. Só que essa missão Ásia não incluiu a China. E ele primeiro visitou o Japão e publicamente ali no Japão ele declarou que ele estava preocupado com o estilo de dominância da China que pregava muito a coerção e a agressão. A warning to China from US Secretary of State Antony Blinken on Tuesday, as he cautioned it against using coercion and aggression. Existem muitas maneiras de você ganhar influência no mundo sendo um país, Pode ser através da guerra, pode ser através da força, pode ser através de empréstimos de dinheiro, de relacionamento, de diplomacia, mas o que o próprio secretário de Estado estava falando é que a China usa a agressão e a coerção. United in the vision of a free and open Indo-Pacific region, where countries follow the rules, cooperate whenever they can, and resolve their differences peacefully. And in particular, we will push back if necessary when China uses coercion or aggression to get
its way. O Japão concordou com isso e até postou nas principais mídias japonesas, e logo em seguida, saindo do Japão, eles foram para a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul não foi diferente e existiu sim uma nova declaração, muito parecida com a primeira, que questionou como está sendo a forma da China tentar influenciar outros países ali na Ásia. China is using coercion and aggression to systematically erode autonomy in Hong Kong, undercut democracy in Taiwan, abuse human rights in Xinjiang and Tibet, and assert maritime claims in the South China Sea that violate international law. Existem até alguns rumores que uma nova aliança está sendo formada entre os países na Ásia que tem uma visão ocidental. Então a gente está falando ali de Japão, Coreia do Sul, vai pegar a Austrália, vai pegar os países do Sul para tentar formar uma aliança para ganhar força na influência dentro da Ásia. É importante também mencionar que o próprio secretário de Estado também questionou algumas medidas sendo feitas em Hong Kong e Taiwan. Nessa reunião do dia 19, que aconteceu no Alasca, entre esses oficiais do governo, dá para falar que nenhuma grande decisão foi feita. O que aconteceu, e dava para se perceber pelos próprios comentários, existia uma agressividade dos dois lados. Então os Estados Unidos estavam questionando bastante Hong Kong, Taiwan, os próprios conflitos de Myanmar. Eles também falaram que iam discutir práticas para o coronavírus. Agora, a China usou uma estratégia diferente. E ela criticou, por exemplo, os Estados Unidos se manifestando em opinião e direito de todo mundo, todo o mundo, né? Então, os Estados Unidos sempre foi um país que se colocou à frente, sempre resolveu proteger os interesses mundiais, e a China já atacou, falando que, olha, o seu pensamento americano não representa o pensamento do mundo todo. Então, essa parece ser uma nova estratégia de desconstrução aí da influência americana sobre o mundo para aumentar o poder chinês, né, aumentar o poder de influência da China, tanto nos países da Ásia como no próprio Ocidente. Vale a pena lembrar também uma decisão de Biden que aconteceu recentemente, na semana passada. Eram 24 nomes do alto escalão do governo chineses foram banidos dos Estados Unidos. O que vale a pena mencionar é que Trump já havia banido essas pessoas. Então, novamente, aí é um ato muito parecido com a administração antiga. O que o Biden fez foi complementar o banimento que esses 24 oficiais receberam. Então, antes o que tinha acontecido, esses 24 nomes tiveram todas as suas contas e os seus ativos dos Estados Unidos congelados. E agora o que o Biden fez foi qualquer outro país que mantenha o dinheiro dessas pessoas aqui também estão indo contra as sanções americanas. Eles usaram um pouco da estratégia que eles fazem com o Irã, por exemplo. Você não pode fazer negócio com o Irã, você não pode fazer negócio com Cuba, senão eu não vou fazer negócios com você. A China tem adotado também um pouco dessa postura, mas não é bem nessa linha. Na verdade, se você critica um pouco o regime chinês, critica o partido, você já corre sérios riscos de parar de fazer negócios com a China. Mas é isso, pessoal. Essas são algumas primeiras análises de decisões que não foram tomadas, de opiniões que não foram manifestadas, de mudanças que praticamente estão se carregando da administração Trump, que seria o oposto, mas estão sendo repetidas pelo Biden, pelo menos nesse início de governo. Eu acho legal você ter essa visão global do que está acontecendo, mesmo que você trabalhe com importação, é importante você entender e abrir a sua cabeça para tudo isso. Até o próximo vídeo.